Shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero trazer um fato curioso. Será que o Rabino confessou que o Messias já veio? Veja o que disse esse Rabino. Rabino, quantos erros existem na Bíblia? Primeira coisa, a Torá é exata. A Torá não tem erro. Pode dizer que você não entende o que está falando. Mas, no Novo Testamento, a gente já se encontrou mais de 50 mil erros de contexto, tradução e falsificação. Será que realmente um livro divino? Muito bem. Alguém perguntou para ele, Rabino, quantos erros tem na Bíblia? Uma pergunta. A Bíblia, né? Então, contexto de Bíblia, todos os livros. E ele fala, não, a Torá não tem erro. Ele responde, não, a Torá é perfeita, a Torá não tem erro. Concordo plenamente. Ok? Mas a pergunta foi a Bíblia. Eu não sei, porque a gente fala, às vezes fala da Torá como se fosse a Bíblia completa. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus, eles podem ter por Torá, o judeu que não crê no Messias, o Tanar. Ok? O Tanar pode ser. O que é o Tanar? É a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, é os Neviim, que são os livros dos profetas, e os livros de Salmos, Telihim, ok? De canções, enfim. Isso é uma Bíblia, como se fosse uma Bíblia comum que nós conhecemos, só que sem a nova aliança, que chamam de Novo Testamento. A pergunta do rapaz foi, a Bíblia tem erros? E ele fala, não, a Torá é perfeita, a Torá não tem erros. Ok, eu concordo. Aí, ele pula da Torá para o Novo Testamento, que ele chama de Novo Testamento. E ele fala, mas o Novo Testamento tem mais de 50 mil erros de contexto e de tradução. E depois ele complementa, será que realmente o Novo Testamento é um livro divino? Então, eu tenho duas curiosidades para tratar aqui. Primeiro, como ele levou a pergunta da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque ele falou da Torá até o Novo Testamento, que conta até o Apocalipse, eu estou contando em todo o conjunto. Então ele diz, o que eu entendo? Da Torá até o último livro, que é um pouco diferente do livro judaico, né? Se eu não me engano, termina em Crônicas. É um pouco diferente o livro judaico, né? O último livro é o livro de Crônicas. Aí, ele diz que não, né? Ali não tem erro. Ele está falando da Torá, mas eu estou entendendo tudo. Mais que no Novo Testamento teria. Então eu vou dizer para ele, por que eu estou dizendo que sem querer ele disse que o Messias já veio? Porque no Taná está escrito que o Messias viria e ele veio. Veja o que está escrito aqui em Daniel. Essa é a criptonita para os religiosos judeus que não creem no Messias. Fala em Daniel, eles vão dizer que Daniel não era um sábio, que Daniel não era profeta, que era um sábio. Está no Taná, livro sagrado dos judeus. Ponto. Ou tem erro no Taná, ou o Messias já veio. Não tem outra saída. Veja aqui, brevemente. Sabe e entende, Daniel escrevendo aqui sobre a profecia. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, o que é isso? O povo ficou 70 anos no exílio babilônico e estava prestes a sair. E Daniel orou e Deus revelou para ele que eles iam sair da Babilônia e iam reconstruir Jerusalém e o segundo templo. Ok? Vai ser construído o segundo templo, reestruturar, né? Para reestruturar e para edificar Jerusalém até o ungido. Quem que é o ungido? É o Messias.
Ao príncipe, perdão, vou ler de novo, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, Yeshua, né? No caso o Messias. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, é a profecia das 70 semanas. São 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69 semanas. E depois a última semana, que finaliza, fazem ali as 70 semanas da profecia. Então, Daniel está dizendo, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vai reedificar Jerusalém, mas em tempos angustiosos, né? Ali com Roma tomando conta, às vezes, dependendo da época, os gregos, enfim. Depois de 62 semanas, será morto o ungido. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Então vamos voltar aqui para a gente entender melhor. Veja só. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Desde a saída da Babilônia, que o povo ficou lá em cativeiro, né? No cativeiro babilônico por 70 anos. Desde a saída de lá até a morte do Messias, passariam esse período. Que período? Veja só. 7 semanas, lembrando que são semanas de anos, tá? Cada semana aqui é de anos, né? Isso é bem explicado na Bíblia. A gente não está pegando todo o contexto. 7 semanas de anos, né? Então 7, vamos lá de novo. 7 semanas e 72 semanas. Então são 69 semanas de anos, ok? Então cada semana são 7 anos. São 7 anos vezes 69 semanas. Acho que me enrosquei, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ou seja, desde que saíram da Babilônia até o ungido, até o Messias, né? Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Estamos falando de semanas de anos, né? Uma semana tem 7 dias, nesse caso uma semana tem 7 anos. 7 semanas mais 62 semanas. 69 semanas de anos, ok? Depois das 62, primeiro, veja só aqui, primeiro vem as 7 semanas. Um grupo de 7 semanas, de anos, ok? Depois vai passar mais 62 semanas de anos, ok? 69 semanas de anos. Quando terminar essas 62 semanas de ano, que ela está separada das outras 7 semanas que passou, o que vai acontecer? Será morto o ungido. O Messias vai ser morto. O templo estaria em pé. E o Messias seria ungido. E morreria nesse período. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário por volta do ano 70? Roma. Ok? E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Essa profecia aqui era esperada por todos os judeus.
os judeus mais sábios e inteligentes, principalmente os rabinos, eles contavam desde a saída da Babilônia esse período. 490 anos desde a saída da Babilônia. Muito bem. Daniel profetizou, está no Taná. Muito importante observar a Torá e os profetas. Yeshua mesmo sempre disse isso. Quando Yeshua vem e eles não reconhecem Yeshua, eles matam, né? Eles, os líderes, né? Uma minoria de líderes religiosos, né? Sabe aquela minoria que domina uma massa toda? Pois é, uma minoria de religiosos, num feriado de Pêssar, véspera de feriado de Pêssar, todo mundo ocupado, eles prenderam Yeshua e o mataram. Mas os rabinos daquela época, a maioria, não creu, não aceitou Yeshua e ficou esperando um outro Messias. Mais tarde veio Bar Koba. Aí quiseram aceitar o Bar Koba. E o Bar Koba foi fazer o que eles queriam, lutar contra Roma. Bar Koba foi morto por Roma, tá? Numa rebelião. Não como Yeshua, que se entregou à morte. Ele foi morto numa rebelião. E aí destruiu o templo, destruiu tudo. O que os rabinos que criam, principalmente no Talmud, alguns rabinos do Talmud falam do Messias. Só que na tradução também tem erros, né? Porque se você pegar o Talmud, a tradução do inglês, tem uma citação lá que fala de Yeshua, como chamam de Jesus. Na tradução fala de Jesus, do hebraico, traduzindo do puro hebraico para o português, por exemplo, ele fala de Jesus. Porém, os rabinos que traduziram o Talmud do hebraico para o inglês, colocou que é a semana do filho, e aí já fez uma mudança lá, alterado a tradução, e nessa alteração, Yeshua ficou escondido de muitos que estudam o Talmud. Infelizmente, os judeus religiosos estudam 80% do tempo, basicamente, que eles usam do estudo, eles estudam o Talmud, que não é um livro santo, mas eles acham que é santo. E 20% só da Torá. Então, o Talmud acaba suplantando a própria Torá. Aí, quando esse rabino pergunta, o Novo Testamento tem 50 mil erros. Primeira coisa, ele não lista os erros. Poderia listar os erros, colocar um PDF lá na publicação dele, um link para nós baixarmos e vermos esses 50 mil erros. Só que ele não faz isso, ele inventa números. Né? Ele inventa números, ou ele tirou de alguém que inventou, mas até agora não vi, a menos que tenha, me mostre. Duvidar? Eu não duvido, porque como ele fala que é de contexto, eu não sei o que ele chama de contexto aí, e tradução, na tradução tem muito erro. Na tradução tá lotado de erro, mas não me diga que só tem erro no Novo Testamento de tradução. Que aí fica estranho. Porque as pessoas foram traduzindo a Bíblia como queriam. Por exemplo, eu vejo na Bíblia hebraica, muitas vezes, Hesed. Na antiga aliança, a palavra Hesed. Coisa que a gente praticamente não vê na Bíblia cristã. Por quê? Porque a Bíblia cristã diz que o Hesed, a graça, é só para o Novo Testamento, coisa que não é. Mas aí, muitas vezes eles colocam lá misericórdia, qualquer coisa, menos Hesed. Se for contar isso como um erro. Agora, a Torá, eu tenho certeza, ela é perfeita e não contém erro. Os profetas também, perfeito e não tem erro. Salmo também, perfeito e não tem erro. Isso eu concordo. Agora, de tradução, falar que não tem erro, desculpe. Me prove isso então. Porque eu não acredito que na tradução não haja erro. Ok? Para finalizar, o que acontece então? Quando esse rabino diz que na Bíblia o erro só está no Novo Testamento, que ele chama de novo, aí é um erro já.
Novo Testamento. Deus não morreu para deixar testamento. Velho Testamento, Novo Testamento. Testamento deixa quem morre. Já está errado. Mas é uma tradução cristã. Que culpa tem a Bíblia hebraica daquelas traduções de quem crê no Messias, como de David H. Stern, por exemplo? Que culpa tem? Você pega uma Bíblia do David H. Stern, que ela é completa, antiga e nova aliança, e você abre e está lá. Antiga aliança. Nova aliança. Não tem nada de testamento. Isso aí é um erro. Mas muda o conceito de Yeshua, da obra salvícia, da obra, mas muda o contexto da salvação? Claro que não. Então, o rabino, quando ele diz que a Bíblia não tem erro, né? Fora do Novo Testamento, tirando, que eles chamam de Novo Testamento, tirando a Nova Aliança, não tem erro na Bíblia, então ele concorda que o Messias já veio, porque o templo já foi destruído. E como eu disse no outro vídeo, a porta do Oriente já está fechada, com um cemitério na frente para profeta nenhum passar por ali, para não se contaminar, para não estar contaminar espiritualmente, né? Para não se profanar, ok? Não é só a profecia de Daniel, não. A profecia de Ezequiel também. Ele olhou e a porta estava fechada. Depois que Yeshua passou por aquela porta, a porta está fechada. E Deus disse, ninguém, não se abrirá, ninguém mais passará por ela. Ok? E para terminar, quando ele diz, se o Novo Testamento me incomoda a falar, né? Nova aliança, né? Se a nova aliança pode ser um livro sagrado, eu creio que pode ser um livro sagrado sim, porque as traduções, nós não temos culpa delas terem sido manipuladas, como infelizmente os pais da nova religião, né, criaram uma religião sem lei e manipularam algumas coisas. Mas a essência está ali. Não dá para ser enganado não, se a pessoa tiver um coração sincero. Mas da mesma forma, eu perguntaria para o rabino. E o Talmud, que tem opiniões diversas, diferentes. O Talmud tem opiniões fortíssimas que eu não tenho coragem de dizer na internet. Eu não tenho coragem. Tem coisa no Talmud que eu não tenho coragem de dizer na internet, porque é absurda. Como no caso de Noah, né? Quem conhece, entende. É absurdo, aquilo é um absurdo. Mas está no Talmud. O Talmud não tem erro? Ah, mas o rabino não importa o que o rabino disse. O que importa é o que está escrito. E o Talmud, ele diverge dele mesmo. São duas opiniões diferentes. Cada um tem uma opinião diferente. Aí não tem erro? Existe duas verdades? Ou existe uma verdade só? Só existe uma verdade. Não existem duas verdades. O Salmo. No Talmud, Sotá 13a, diz, olha só, lá diz que o dia que o corpo de Jacó foi enterrado no túmulo de Macpela, que no mesmo dia Esaú teria sido enterrado também. Cadê a prova? Por que está escrito isso? Ó,
Porque quando Jacó teve que fugir para não morrer, porque Esaú queria matá-lo por causa da bênção, a sua mãe disse, né? Ela mandou ele fugir para a casa dos seus parentes. Para quê? Para que ela não perdesse os 2 filhos num só dia. Simples assim. Para Esaú não matar Jacó, ela ficar sem Esaú e sem Jacó, né? Porque Esaú mata, ele ia ter que se afastar. Enfim, Caim, quando matou o seu irmão, se afastou. Então, ela mandou ele para a casa do seu parente. Por causa disso, alguém no Talmud, um sábio rabino, ou sei lá como chamá-lo, escreveu lá, olha, foi os 2 enterrados no mesmo dia. Pronto, está resolvido. Quem disse? Quem tinha a pena na mão. Isso pode ser considerado sagrado? Na Nova Aliança, nós não encontramos esse tipo de coisa. É sim, sim e não, não. E diz uma coisa também, o que passar disso provém do maligno. Agradeço você ter assistido o vídeo e até a próxima, se o Senhor nos permitir.